Olá, caros alunos. Na aula de hoje a gente vai introduzir o assunto de ondas, começando aí nosso novo tópico já no segundo bimestre. Então, alguns conceitos iniciais que vão ser importantes para a gente. Primeiro, pulso. Um pulso é alguma alteração que a gente faz no meio que vai se propagar. Então, quando eu mexo em algum sistema, causo uma alteração nesse sistema, e essa alteração se espalha pelo espaço, a gente diz que essa alteração que eu causei foi um pulso. Então, se eu pegar, por exemplo, uma corda e chacoalhar a corda inteira esticada vai fazer esse movimento chacoalhando. Então, isso é um pulso. Quando eu faço alguma alteração no meu sistema e a alteração fica só naquele lugar, então essa alteração não vai ser um pulso, vai ser só uma perturbação comum. Dá para a gente fazer uma analogia aí pensando nas diferenças que a gente tem deixando uma pedra cair na areia ou na água. Quando ela cai na areia, ela altera o lugar onde ela caiu, perturbação. Quando ela cai na água, ela altera o lugar que ela caiu, perturbação, e isso se espalha pelo espaço. Então, eu tenho aí um pulso. A ideia agora é definir o que é onda, e onda vai ser um conjunto formado por vários pulsos. Tá? A gente vai trabalhar aqui um tipo específico de onda, que não é o único. A gente vai trabalhar a onda que é composta por perturbações periódicas. Essa parte de periódica significa que o meu movimento, a minha perturbação é repetida em intervalos de tempo regulares. Então você passou um segundo teve uma perturbação, daqui a 2 segundos você tem, daqui a 1 segundo você tem outra, depois mais 1 segundo você tem outra, e assim por diante. Então a ideia é de período, então ela vai se repetir com um certo período, gerando assim uma certa frequência. Então onda vai ser uma ou mais perturbações que vão estar se propagando aí. O que a gente vai estar estudando são ondas periódicas, que são conjuntos de perturbações que vão estar aí de forma constante, com amplitude constante, se propagando pelo espaço. Para entender bem as ondas, a gente vai classificar elas de acordo com 3 critérios básicos. O primeiro critério é a natureza da onda. A natureza tem a ver com a essência dela, como ela é formada e como ela se comporta. Então, para falar de ondas, da natureza de ondas, o primeiro caso são ondas mecânicas. Quando tem ondas mecânicas, elas têm uma necessidade de matéria para se propagar. Toda vez que eu falar o meio é o ambiente onde ela vai estar se propagando. Então, aqui eu estou trabalhando com um meio material, ou seja, tem que ter matéria nesse meio. Se não tiver matéria nesse meio, ela não vai se propagar bem. Então, esse tipo de onda ela não vai se adaptar no vácuo. Exemplo, o som. O som ele se propaga no ar. O som ele se propaga na água. Por quê? Porque tem matéria. O som ele não se propaga no vácuo, porque lá não tem matéria para que ele se propague. Quando a gente for discutir acústica, a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o som. Então, a acústica é uma parte da ondulatória que vai estudar especificamente o som. E a gente vai gastar aí 1 ou 2 semanas nesse assunto que vai ser bem interessante para a gente. Mas olha só, o outro tipo de onda, que é diferente da onda mecânica, são as ondas eletromagnéticas. Uma onda que é eletromagnética, ela não vai depender de matéria para se propagar. Então, ela vai se propagar quando tem matéria e quando não tem matéria. Nosso exemplo aqui, a luz. Quando a luz se propaga no ar, se eu acender uma lâmpada aqui no escritório onde estou gravando essa aula, vai fazer diferença. Então essa luz se propaga no ar. Só que se essa luz for ligada no vácuo, ainda assim ela vai se propagar. Prova disso é que a gente consegue ver a luz do Sol. E ela passa pelo espaço, ela se propaga no vácuo. Então, são propriedades diferentes. Ondas mecânicas precisa de matéria, onda eletromagnética não precisa. Então, a onda eletromagnética se propaga quando tem matéria e quando não tem matéria. Tá? A parte da física que vai estudar especificamente a luz é a ótica. Essa parte a gente não vai ter tempo de fechar o conteúdo inteiro de ótica, mas eu espero ter tempo da gente passar pelo menos a primeira parte do conteúdo para que vocês consigam aí ter uma boa preparação para essa etapa.
O nosso segundo critério de classificação tem a ver com a dimensão dessa onda. E eu lembro que uma discussão que é feita no primeiro ano, então quem foi meu aluno no passado talvez se lembre, que é o seguinte: o número de informações que eu preciso para dizer aonde uma coisa está é o número de dimensões do meu espaço. Então, pegando essa ideia, eu posso estender ela para a onda. O que é uma onda unidimensional? Ela vai se propagar em uma dimensão. Então, é uma onda que vai numa reta. Onda em corda é o melhor exemplo disso. A onda em corda ela se propaga através da corda. A corda tem comprimento. Então, uma dimensão. A informação que eu tenho da corda é o comprimento. Por isso é uma onda unidimensional. Tá? Então, ondas unidimensionais se propagam em uma dimensão. Ondas bidimensionais se propagam em duas dimensões. E ondas tridimensionais se propagam em três dimensões. Então, exemplos: unidimensional, onda em corda, tá? Bidimensional, o exemplo que eu já falei na aula de hoje, que é aquela pedra que você deixa cair na superfície da água e vai abrindo aquela frente de onda circular, que inclusive é plano de fundo dessa aula. E ondas tridimensionais, que são essas que se propagam para todas as dimensões. O melhor exemplo disso é o som, porque quando eu falo alguma coisa, essa alguma coisa que eu falo vai para todas as direções. O som ele não vai em linha reta numa direção só. Ela não vai num plano apenas, ela vai para todo lado. Então o som é uma onda tridimensional. Tá? A luz ela gera alguma confusão nessa parte da classificação por um detalhe simples. Quando eu acendo uma lâmpada, ela ilumina o quarto inteiro. Então dá para pensar que ela é tridimensional? Na verdade, não. Porque cada onda, cada ondazinha de luz, ela vai se propagar em uma dimensão só. A questão é que quando você liga uma lâmpada, ela liga um monte, ela cria um monte de ondas. Então, cada onda vai numa direção, então dá essa sensação de que a luz vai para todo lado. Mas se eu pegar uma oscilação de luz, uma onda eletromagnética, ela vai numa direção só. Então, a luz seria uma onda unidimensional, o som seria uma onda tridimensional. Eu sempre vou estar buscando esse exemplo de ondas de som e de luz, porque é o que mais cai em prova. Então, são os dois exemplos ali que costumam aparecer muito em questão. E aí é legal a gente estar com o nosso conhecimento sobre esses assuntos mais em dia, até porque é o que mais cai no nosso conteúdo também. A gente vai precisar entender bem, está no nosso dia a dia. Som e luz estão no nosso dia a dia para qualquer coisa que você pense em fazer. O último critério que a gente vai pensar para classificar essas ondas tem a ver com a propagação dela, como ela se propaga. Daí eu preciso de um pouquinho mais de atenção de vocês nesse ponto, porque esse detalhe precisa de um pouco mais de cuidado para a gente entender. As ondas que são transversais são ondas que eu tenho direções diferenciadas para oscilação e perturbação e propagação. Então, olha só, aqui na onda transversal, olhando na imagem, essa direção é a direção de propagação, certo? Só que a oscilação, essa corda, ela está oscilando para cima e para baixo. Então, se eu pegar esse ponto da corda ele vai subir e depois ele vai descer. Então, nesse movimento, toda hora essa onda está subindo e descendo. Percebam, para a onda transversal, a minha oscilação... A minha oscilação e a minha propagação, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, quando isso acontece, eu tenho uma onda transversal. Essa ideia de 90 graus a gente traduz pela palavra perpendicular. Toda vez que eu falar que duas coisas são perpendiculares, eu estou dizendo na prática que elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando eu olho para a onda longitudinal, o que vai acontecer é diferente. Quando eu faço um movimento com uma mola para frente e para trás, eu estou criando uma certa compressão. Mas essa compressão vai se propagar na direção da mola. Então também seria uma onda unidimensional, ela vai se propagar para cá. Só que a minha oscilação ela vai acontecer nessa direção. Então, o que vai acontecer aqui?
Cada pedaço da mola vai fazer isso. Perceba que está tudo alinhado. Então, aqui a gente tem essas oscilações, esse movimento de oscilação acontecendo de forma paralela à direção de oscilação. Então, aqui a gente vai precisar comparar o quê? Para onde se propaga e para onde oscila. Se para onde oscila for igual para onde se propaga, ou seja, se a direção for a mesma, minha onda é longitudinal. Se, ao contrário, a oscilação faz 90 graus com a propagação, nesse caso minha onda ela é uma onda transversal. Então agora a gente vai tentar entender um pouco sobre os elementos da onda. Aqui eu peguei o formato mais conhecido quando a gente olha livros e pensa em onda, que é uma onda senoidal, pensando na onda na corda como nossa referência. Então quando eu coloco uma corda para oscilar, fazendo esse movimento para cima e para baixo, ele vai criar esse tipo de padrão na minha corda. Tá? A parte mais alta é onde eu vou chamar de crista. Então nessa imagem aqui, se eu olhar aqui em cima, isso aqui é crista, isso aqui é crista, isso aqui é crista. Já a parte mais baixa é o que a gente vai chamar de vale. Então, desse lado aqui eu tenho esse vale, na outra imagem eu tenho esse vale e esse vale. Então, crista é o ponto mais alto da onda, vale é o ponto mais baixo. Olhando para outros elementos, uma coisa extremamente importante que a gente tem é o comprimento de onda, que é essa distância entre duas cristas. A gente vai representar esse comprimento de onda pela letra grega lambda, que é um Y de cabeça para baixo, para quem tiver dificuldade, então é bem simples. A distância que eu tenho entre duas cristas é o comprimento de onda. Por simetria, a distância entre dois vales também é o meu comprimento de onda. Na verdade, essa distância que eu chamo de comprimento de onda, ela vai ser a distância entre dois pontos que a gente diz que oscilam em mesma fase. Na prática, eles estão oscilando juntos. Então, por exemplo, peguei dois vales, comprimento de onda. Peguei duas cristas, comprimento de onda. Se eu pegar um ponto intermediário, que ponto que vai ser o equivalente na oscilação a esse ponto aqui? Então, aqui eu tenho o mesmo lugar, só que não fazendo a mesma coisa. Na prática, para completar uma oscilação inteira, eu teria que estar aqui. Então, essa distância aqui também é igual ao meu comprimento de onda. É óbvio que para as questões é muito mais fácil pegar crista e vale. Por isso que, assim, para lembrar, é mais fácil lembrar o quê? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas seguidas ou entre dois vales seguidos. Então, tem vários jeitos de eu achar. Se eu pegar essa imagem aqui e tentar encontrar as cristas e os vales, as cristas e os vales para definir comprimento de onda, então, comprimento de onda já estava de vermelho, aqui outro comprimento de onda de azul, essa distância aqui também é o comprimento de onda, essa distância aqui também é o comprimento de onda, essa distância aqui, daqui até aqui, ela na verdade ela é metade do comprimento de onda. Então vamos ficar atento a essas diferenças. Se eu conseguir chegar na outra crista, de uma crista até a outra, é o comprimento de onda. Tá? A amplitude ela é bem simples de lembrar, porque é a distância do meio até o máximo ou do meio até o mínimo. Então, se eu quiser achar a amplitude em outro ponto, eu posso pegar daqui, do meio até embaixo, isso aqui também vai ser nossa amplitude. Então, a amplitude, lambda, comprimento de onda. Tá? Crista e vale não vão entrar em equação nenhuma, então a gente vai deixar ele só com esses nomes mesmo, que são suficientes. Aí a gente vai discutir outro elemento que vai ser de extrema importância para entender bem nossas ideias. E isso tem a ver com o período e a frequência. Período vai ser o tempo para completar uma oscilação. Então, quando eu pensar no período, eu vou pensar em uma oscilação. Então, pensa que eu estou fazendo isso com a corda está indo o tempo todo. A corda vai sair do vale, vai lá na crista e voltou. Completou uma oscilação inteira. O tempo que ela gastou é o que eu vou chamar de comprimento de onda. Desculpa, o tempo que ela gastou é o que eu vou chamar de período. Tá? Período, tempo de uma oscilação. Já a frequência, ela tem a ver com quantas oscilações
eu estou completando por unidade de tempo. Então é óbvio que a minha unidade de frequência vai depender da unidade que eu estou usando para tempo. O meu padrão para tempo, se pensar aqui, nossa equação, frequência 1 sobre o período. A minha unidade de medida para o período é o segundo. Tá? A gente sempre trabalhou com tempo em segundo, então se período é tempo, está em segundos. Quando a gente estiver com o tempo em segundos, eu vou trabalhar com essa frequência em Hertz, símbolo Hz. Quando eu estiver trabalhando com o período em minutos, daí eu vou precisar de outro raciocínio. Então, quando eu tiver com esse período em minutos, a minha frequência ela vai ser dada em RPM, ou repetições por minuto, ou rotações por minuto, ou revoluções por minuto. Dependendo do contexto, a questão vai colocar um desses termos, mas tudo vai acabar sendo RPM. Então, quando o tempo está em segundos, frequência em Hertz. Quando o tempo está em minutos, frequência em RPM. Para transformar de RPM para Hertz, eu vou precisar lembrar de uma coisa muito simples. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, na prática, se meu sistema está executando 1 Hertz ou uma rotação por minuto, ou uma rotação por segundo, eu posso traduzir isso para RPM da seguinte forma. Bom, se 1 minuto tem 60 segundos e 1 Hertz está fazendo uma volta a cada segundo, então durante um minuto eu vou criar 60 oscilações aqui. Então eu tenho aqui 60 RPM, que é o que está acontecendo nesse caso. Para fechar, nossa equação da onda, que vai ser o que vocês mais vão usar em ondulatório, então acostumem-se com essa equaçãozinha bonita, que é o seguinte: como a onda se propaga. Então, primeiro detalhe, a gente prestar atenção que essa equação ela mostra como a velocidade da onda dependendo do comprimento de onda e da frequência. Na verdade, a velocidade não depende da frequência. A velocidade ela só depende das características do meio. Então, o som, por exemplo, ele vai ter uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Só que se o som estivesse propagando na água, ele vai ter uma velocidade de cerca de 1.500 metros por segundo. Então, é a mesma onda. Pode ser a mesma frequência, inclusive, mas se eu mudar o meio de propagação, vai mudar aí as características. E a frequência, na verdade, ela vai se adaptar junto com o comprimento de onda a isso. A frequência ela depende de como o som foi criado, como a onda foi criada. Então, se eu criar um som de 20 Hz, ele vai ser um som de 20 Hz. Ele pode ficar mais rápido na água, e aí o comprimento de onda vai ter que se modificar. Ele pode ficar mais lento em outro material, e aí o comprimento de onda se modifica, mas a frequência não vai mudar. Tá? Então, aqui, velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Isso nada mais é do que o que vocês já estudaram no ano passado. Se você for lembrar do primeiro ano, velocidade, ΔS, deslocamento, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. Eu posso escrever isso como velocidade é quanto a minha onda vai andar para uma oscilação. Isso é o que eu chamei de comprimento de onda. E quanto tempo ela leva para uma oscilação? Então, velocidade, comprimento de onda sobre período. Só que frequência é o inverso do período. Então, eu posso pegar esse 1 sobre t e transformar em f aqui. Então, todas essas equações podem aparecer em questão. Tá? Essa que está aqui marcada no slide é o que a gente mais vai precisar. Então, só para a gente relembrar aqui as unidades de medida. Padrão, velocidade, metros por segundo. Comprimento de onda, comprimento não é distância, padrão é metro. Frequência é em hertz, porque hertz é oscilações por segundo. Então, a ideia do que eu tinha para passar hoje era isso, basicamente introduzir esse assunto de ondas. E aí, na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre os fenômenos ondulatórios e como essa onda se comporta em diversos casos.